Hello again, let's start. Deixa eu ficar aqui confortável. Se você chegou agora no canal, eu já postei um vídeo antes e eu tenho alguns outros vídeos de eu dançando também. Vídeos de eu na escola e de eu também na companhia já trabalhando. E se vocês quiserem ver os vídeos, tá, eu vou colocar na descrição aqui embaixo. Vocês podem ir assistir, dê um like, inscrevam-se no canal e ative o sininho para vocês receberem notificações assim que eu estiver postando mais vídeos. Então, hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre a minha trajetória e eu só queria pegar um momento antes pra falar que esse vídeo é um vídeo importante de fazer porque eu sei que tem muitas crianças, muitos meninos que querem fazer balé e eu sei que os pais às vezes não apoiam e eu acho que as pessoas devem saber que balé é um esporte como qualquer... é uma arte principalmente, não é só um esporte, é uma arte e tem o seu valor. Aqui na Europa pelo menos é uma coisa muito bem valorizada. E que eu acho que no Brasil não tem tanto essa cultura de abraçar a arte, que eu acho que deveria realmente mudar. Eu tenho o privilégio de estar aqui fazendo esse vídeo, eu moro fora, eu trabalho com a minha arte, eu trabalho com o que eu gosto de fazer e eu ganho muito bem. Tem gente que acha que balé não dá nada, mas aqui fora as pessoas valorizam muito bem e a gente recebe bem, a gente vive muito bem, mais que muitas outras pessoas na verdade. Eles valorizam muito a arte. Tem vezes que eu saio na rua e tem gente que reconhece você do teatro e é uma sensação muito boa. Então eu acho que incentivar isso no Brasil nesse momento vale muito a pena e eu espero que eu possa inspirar algumas pessoas e às vezes até dar mais informações para alguns pais que têm medo dos seus filhos fazerem, porque eu sei que pode ser difícil para alguns pais. Existe o fato do bullying, mas isso eu acho que é normal e eu vou dizer que pra mim às vezes eu não sofri tanto bullying na minha vida como muitas pessoas sofrem, mas o que eu sofri, eu acho que me fez crescer como pessoa e me fez mais forte para estar aqui hoje em dia e fez eu lutar mais pelo que eu queria fazer, que é dançar, e me dá uma paz tão boa de poder dizer que eu já cheguei aqui onde eu estou e agora eu espero poder passar isso para vocês e que inspire pessoas a não deixar essa arte morrer e que o balé não é só feito de meninas, sem as meninas não tem como a gente ter um balé inteiro porque os meninos dão suporte que as meninas precisam e a gente faz muitas coisas que as meninas não podem fazer. A gente tem saltos, a gente levanta as meninas no ar, a gente faz muitas coisas que dá uma importância maior pra arte e que faz ter as histórias românticas que tem na dança, são tudo, não tem como ser feita se não tiver um menino, se não tiver um homem. Então eu acho que a gente tem que parar com esse preconceito de que balé é pra menina, porque não é, nada é pra menino ou pra menino, tudo tem seus valores, sabe? E eu acho que isso é interessante da gente tá verificando com a gente mesmo e se abrindo mais, porque hoje em dia a gente precisa disso. Principalmente no Brasil, que eu acho que é um país que não aprecia tanto essa arte e que deveria ser muito mais apreciada. Então, eu comecei a dançar balé mesmo quando eu tinha 8 anos de idade. Mas eu acho que a minha paixão pela dança veio um pouco mais cedo. Eu lembro que quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu tava na escola ainda. Eu lembro que na educação física tinha aula de balé, de dança, não era balé especificamente, era aula de dança e tinha aula de futebol para os meninos. E eu sempre nunca fui tão fã de futebol, por mais que eu gosto de jogar de vez em quando, mas eu não sou muito fã disso. Eu sempre lembro que eu ia pra janela da sala e assistia as meninas dançando, e sempre me interessei por isso. Então um dia eu fui na diretora e perguntei se eu poderia fazer aulas de balé com elas, e ela falou assim, a gente nunca teve um menino fazendo, mas se você realmente quer, a gente pode organizar. Então a partir desse dia pra frente eu lembro que eu sempre fui pra aula de dança. Aí eu tive nesse ano o meu primeiro espetáculo com as meninas no final de ano, eu fui o primeiro menino. E eu acho que isso é interessante porque a gente começa assim, sabe? Eu acho que, se eu não me engano, eu saí desse colégio, depois eu voltei e eu lembro que nesse colégio
depois que eu tinha voltado, já tinham muitos meninos mais fazendo parte. Então eu acho que pode ter sido um incentivo para as crianças que às vezes gostariam de fazer, mas não tinham a coragem de pedir. Então eu acho que isso é interessante. E foi assim que eu acho que minha paixão pela dança começou. Aí com 8 anos de idade, eu lembro que eu tinha um projeto de igreja perto da minha casa. Eu fui acolhido muito bem, que eu falei pra minha mãe se eu podia fazer uma aula experimental. Eu fui fazer a aula, gostei muito. Então eu fiquei nesse projeto por mais ou menos um ano. E depois desse ano, a minha professora, ela me incentivou a ir para uma escola maior. Então eu fui procurar uma escola maior em Goiânia, que é de onde eu sou. E lá eu achei o Gustavo Ritter, que foi uma escola que também me acolheu muito bem. E eu estudei lá até os meus 12 anos. E dos meus 12 aos meus 14 eu estava no Veiga Vale e no Gustavo Ritter. Com 14 anos de idade, Não, com 13, a gente estava participando desse grupo grande lá, que era o corpo de baile juvenil. E a gente foi selecionado para ir para Nova York numa competição de dança, o IAGP, a Youth American Grand Prix, que fica em Nova York. E a gente foi com um grupo, então a gente foi pra lá e eu lembro que foi uma experiência ótima. Com 13 anos, que oportunidade ótima que eu tive de ir pra Nova York e dançar, e foi muito bom. No ano seguinte eu fui selecionado para ir como solista. Então o outro ano eu tinha ido como grupo e esse ano eu tinha ido como solista. E como solista você tem a oportunidade de fazer aulas e ser visto no palco dançando só você. Então é interessante que tem no júri professores e diretores de todas as escolas do mundo, e é uma oportunidade grande que a gente tem como brasileiro, porque é difícil sair do Brasil sendo um bailarino e custa, né, pra você poder viajar, poder procurar uma escola fora. Então essas competições que a gente ia sempre ajudava a gente a ser visto, sabe? Eu ia também em muitas competições no Brasil, geralmente era em Indaiatuba, Joinville, Santos. Tinha algumas competições que a gente sempre ia todo ano, em julho, na época das férias que a gente passava o mês inteiro viajando em grupo, então era super legal, viajava de ônibus, às vezes 16 horas para ir para São Paulo, ou descendo para Joinville, e era muito legal. Eu tenho muita saudade dessas épocas que eu tive dançando com Gustavo Ritter e com Veiga Vale. E depois, com 14 anos, eu fui como solista para esse festival em Nova York. E foi lá que eu fui visto mais. E lá eu lembro que no ano que eu participei, eu recebi 5 bolsas de estudos. E em uma delas foi para a Academy Princess Grace, que é a escola de Monte Carlo onde eu fui estudar. Então eu fui nessa competição em abril. Em setembro eu já estava tudo pronto, já estava preparado para ir para essa escola. Então eu fui no final de 2014, setembro. Eu estava com 14 indo para 15 anos de idade. Quando eu cheguei lá eu só falava português e foi difícil, assim, no começo para se adaptar, saudades da família, mas foi uma coisa que me ajudou muito a crescer. Mas logo, assim, eu lembro que eu já tinha me acostumado, depois de um mês mais ou menos eu já tava ali. A gente tinha um grupo de 6 brasileiros no ano que eu entrei, porque a cada ano uma turma gradua, então no ano que eu entrei tinham 6 brasileiros, e eles foram muito legais comigo, eles estão sempre no meu coração. Eu lembro que na minha segunda semana que eu tava ali, eles falaram: olha, a partir de hoje a gente só vai falar com você em inglês. Se você tiver alguma dúvida sobre alguma palavra, você fala how do I say bom dia? Então, uma vez que eu já aprendi a me comunicar, foi muito mais fácil de entender os professores, porque as aulas que a gente tinha eram em francês e em inglês. Então, uma vez que eu já estive ali, foi muito mais... me senti mais motivado depois que eu aprendi a língua. E eu fiquei lá de 2014 até junho de 2017, que foi quando foi meu último ano de graduação, e eu tive a oportunidade de fazer algumas audições na Europa, e eu consegui um trabalho na Junior Company de Zurique, que fica na Suíça. E em agosto, eu acho, depois que eu me graduei, eu fui pra lá, e foi onde eu comecei a trabalhar como bailarino profissional, e foi um sonho realizado, sabe? Porque eu passei a minha infância inteira até eu acabar a escola, tipo, até o dia que eu graduei, eu não me sentia assim um bailarino profissional. O dia que eu comecei a trabalhar, eu falei, é isso aqui, eu tô aqui agora, tá na hora de mostrar o meu treinamento, de aprender coisas novas, de crescer como um artista. E ali eu consegui trabalhar com pessoas que eu nem imaginava. Coreógrafos como Crystal Pite, Paul Lightfoot, que são coreógrafos muito famosos.
e que a minha escola de balé em Monte Carlo foi mais focada no clássico, mas a gente também tinha aulas modernas e essas coisas. Então eu acho que eu aprendi muito dançando danças modernas, porque são danças um pouco mais livres, que você aprende a soltar seu corpo, sabe? E te acrescenta no seu clássico. Uma vez que você já conseguiu pegar agilidade no seu corpo, você pode incorporar isso na sua técnica clássica e dar uma diferença muito grande. E eu fiquei lá por 2 anos. O motivo de eu querer sair, eu tava sentindo muita falta de dançar mais balés clássicos. Então eu decidi de deixar a companhia. Fiz uma audição pro balé de Dresden, aqui na Alemanha, que é onde eu estou hoje. E era uma companhia que eu achava que tinha um repertório muito bom, que tinha o clássico, o neoclássico e o contemporâneo, que são as 3 modalidades assim da dança que existem, que são as mais fortes, e é uma companhia que tem de tudo. Então eu estou dançando de tudo nesse momento e eu tô adorando o repertório que eu tô fazendo. E eu acho que é isso pra minha trajetória até aqui onde eu estou hoje, né? Espero que vocês possam aprender com esse vídeo, que vocês peguem alguma coisa. E eu só queria dizer também que se você tem um filho que quer fazer balé, deixa ele fazer, deixa ele ver se é isso que ele quer mesmo, porque é uma profissão que trabalha muito duro, é difícil de chegar, tem muitos bailarinos no mundo inteiro, então é uma profissão digna, que você tem que lutar muito por que você quer. Existe muito esforço físico, você tem que ter um corpo bom, você tem que ter a sua mentalidade boa, porque às vezes pode ser bem difícil pra sua cabeça mesmo, sabe? É bem cansativo, mas no final, se é o que você ama e é o que você quer fazer, vale muito a pena. E eu tô aqui, eu sou a prova disso, porque eu adoro o que eu faço muito. É isso, espero que vocês gostem do vídeo. Vejam os outros, que eu agora vou também estar fazendo mais vídeos por conta desse coronavírus agora no mundo inteiro, né, que tá se espalhando. O meu teatro aqui, eles decidiram fechar os shows. Aqui na Alemanha tem uma regra que se tem algum evento com mais de 1000 pessoas, foi obrigado a fechar até esse momento. Então, agora pra frente a gente não sabe o que vai acontecer. Eu estava indo pro Brasil nesse domingo, hoje é sexta-feira. Eu estaria indo pro Brasil por Praga, que fica na República Tcheca. Mas a fronteira entre a Alemanha e Praga fechou por conta do coronavírus, então eu não vou poder ir pro Brasil, infelizmente. Eu tava muito feliz de ir ver minha família, ver meus amigos e também pra fazer uns tratamentos médicos que eu estava indo pro Brasil pra fazer. Mas nesse momento é melhor a gente se prevenir, ficar em casa. E o teatro aqui tá falando pra gente ficar em casa, não ter muito contato, e eu espero que vocês façam o mesmo aí no Brasil. No mundo inteiro também, porque tá sendo uma epidemia muito grande. E espero que isso passe logo, e o menos contato que a gente tenha com os outros é o melhor. E é isso, eu não queria falar sobre isso nesse vídeo agora, mas é o que tá acontecendo no momento. E agora eu tenho que ficar em casa, porque a gente não tá tendo trabalho também. Talvez eu vou fazer alguns vídeos cozinhando, ou fazer alguns vídeos limpando a minha casa, por exemplo. Porque eu acho que é a minha rotina nesse momento. Espero que vocês gostem e até a próxima. Tchau! Is that enough? I don't know if that's enough.